De terminar a atividade. Não deu tempo de geografia? Então vamos fazer de história, galerinha? Então vamos lá. Pega o seu livro de história, abre aí, ó, Tia Pri colocou aí no slide para você, 118 até a 121. Bem, vamos começar? Vamos então fazer a leitura do primeiro texto. E o primeiro texto está falando assim, o fim do trabalho infantil. Porque o trabalho infantil existiu durante muitos e muitos anos. Quem lembra disso? Que nós falamos sobre isso. Então presta atenção. A origem da exploração do trabalho infantil no Brasil remete à própria história do país. Há centenas de anos era possível encontrar crianças tanto entre trabalhadores livres, tanto quanto, entre os escravizados. É verdade. Eles não trabalhavam só naquelas indústrias, que começou a abrir, a surgir, não. Eles também trabalhavam escravizados. Que triste, né? Agora você imagina uma criança trabalhando escravizada. Com o início da industrialização no Brasil, cerca de 130 anos atrás, o trabalho infantil continuou a ser explorado. Na cidade de São Paulo, em 1919, mais de um terço dos trabalhadores das fábricas de tecidos eram crianças. Que triste! Elas trabalhavam em longas jornadas de 12 a 14 horas por dia e sem descanso, tá bom? Elas não tinham descanso. Às vezes no período noturno e sujeitas ainda a acidentes. É verdade. Nos anos de 1920, o trabalho de crianças menores de 12 anos de idade passou a ser proibido. Então, quando foi em 1920, eles fizeram uma lei proibindo, o trabalho infantil. A duração das jornadas do trabalho também foi limitada por lei em 12 horas por dia. Mas esses limites raramente eram obedecidos, Muito difícil. Ao longo do tempo, novas leis e projetos foram realizados para que a exploração do trabalho infantil fosse extinta, Acabasse. Hoje, o trabalho de menores de 16 anos de idade é proibido, salvo nos casos em que um adolescente, a partir de 14 anos de idade, exerce a função de aprendiz, Que hoje em dia nós temos vários adolescentes, graças, trabalhando no menor aprendiz. E aí, eles já conseguem retirar um dinheirinho, não é mesmo? E ao mesmo tempo ele está aprendendo, Está tendo uma função. Só que antes disso era proibido. Aí, quando passou muitos e muitos anos atrás, Graças a Deus, eles conseguiram fazer uma lei proibindo o trabalho infantil, tá bom? O trabalho infantil, porém, ainda é uma realidade no Brasil e, infelizmente, para sobreviver ou ajudar a família, muitas crianças trabalham nas ruas. Nós já falamos, sobre isso aí, que, infelizmente, muitas crianças estão ainda trabalhando na rua ao invés de estar na escola. Carvoarias, plantações e em outras atividades. Em 2015, cerca de 6,6% de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos de idade trabalhavam, mais da metade deles eram empregados em atividades agrícolas. Então, muitos trabalhavam no campo, não é mesmo? Então, apesar de ainda ter, esse trabalho infantil, que a gente sabe que ainda tem, mas agora nós temos uma lei que protege a criança, E aí é proibido o trabalho infantil, é crime, tá? Se a pessoa está colocando a criança para trabalhar aí, até mesmo essas crianças que trabalham no semáforo, elas não deveriam estar trabalhando no semáforo, elas deveriam estar onde? Na escola. Na escola. E, infelizmente, ainda não acontece, Nós temos ainda crianças trabalhando aí na rua, E eles colocaram aqui que eles trabalham também em plantações. Muitas trabalham em plantações, e é verdade. Muito bem. Então, olha só, vamos lá na questão 1. Como era a rotina das crianças que trabalhavam nas fábricas no início do processo de industrialização no Brasil? Como que era a rotina delas? Qual era o horário de trabalho delas? Elas tinham descanso? Como que era? Quem sabe me falar isso aí? Responde para a tia Pri, tá bom?
Número 2, observe a tabela abaixo e responda as questões a seguir. Então, nós temos uma tabela aí sobre a taxa do trabalho infantil, tá? No Brasil, presta atenção, nos anos de 1997 a 2008. No ano de 1997, em cada 100 trabalhadores eram 17 crianças. Já no ano de 2001, em cada 100 trabalhadores, 13 eram crianças. Tia Pri, ainda é muita quantidade, não é? Eu acho, né? Diminuiu, mas diminuiu pouco. Agora, no ano de 2008, em cada 100 trabalhadores, 9 eram crianças. Diminuiu? Diminuiu, mas ainda temos, né, crianças trabalhando. E aí vocês vão responder a questão A, B e C, tá? Referente à tabela abaixo, que a gente acabou de fazer a leitura da tabela, ok? Olha só a questão A. Quantas crianças em cada 100 trabalhadores trabalhavam no ano de 1997? E no ano de 2008? Então, vocês vão olhar aqui na tabelinha, deixa eu marcar para vocês. Vocês vão olhar aqui na tabelinha a quantidade de crianças e vão responder, tá bom? Letra B. Segundo o texto da página 118, qual era a porcentagem de crianças e adolescentes que trabalhavam no ano de 2015? Então, vocês vão voltar lá no texto, vão reler o texto e vão colocar a resposta para a tia Pri. Muito bem. Letrinha C. A partir das informações da tabela e do texto da página 118, o que pode se verificar sobre trabalho infantil no Brasil? Nós podemos verificar o que a partir dessa leitura e dessa tabela? Que o trabalho infantil existiu? Existiu, mas que infelizmente ele ainda existe e ainda temos crianças trabalhando, não é mesmo? Muito bem, mas aí vocês vão colocar com a palavrinha de vocês, tá bom? Ótimo. Vamos continuando. Capítulo 3, agora nós vamos iniciar o capítulo 3. O capítulo 3 está falando do crescimento das cidades. Nós já falamos, tia Pri, sobre o crescimento das cidades. Já falamos, mas vamos ver o que está dizendo. No Brasil, o desenvolvimento de atividades agrícolas e de extração foi fundamental para o crescimento de algumas cidades, como Manaus e São Paulo. Isso é verdade. Manaus e o ciclo da borracha. Olha, nós vamos falar um pouquinho sobre a borracha, não é mesmo? Há cerca de 150 anos, a extração do látex, produto da seringueira, atraiu milhares de imigrantes, especialmente de estados da região Nordeste, para trabalhar na floresta amazônica. Então, né, eles viram que precisava de pessoas para trabalhar, né, de trabalhadores, e começaram a migrar, né, da região Nordeste para a floresta amazônica. O trabalho consistia na retirada da seiva das seringueiras, que era transformada em borracha, um produto muito procurado e valorizado no mercado mundial para ser utilizado na indústria de automóveis, que começava a surgir. Então, o látex ele começou a ser muito importante, um produto muito importante. Por quê? Porque ele fabricava a borracha. Tia Pri, a borracha, deixa eu ver se a borracha está aqui. Essa borracha aqui, não só essa borracha, né? Vocês viram aí que eles começaram a utilizar para fazer o quê? Automóveis. Mas, tia Pri, para fazer automóveis? Para utilizar, né? Na fabricação de automóveis. Olha só aí o que está falando, ó. O trabalho consistia na retirada da seiva das seringueiras, que era transformada em borracha. Vocês sabiam que no carro a gente tem borracha? Tem borracha, não borracha de apagar, né? Mas borracha que vai nas portas, que vai no pneu. Isso mesmo. Então, eles começaram a utilizar essa borracha e eles precisavam de quem? De trabalhadores, cada vez mais. E aí acontecia essa migração. O dinheiro da venda da borracha para países da Europa e para os Estados Unidos estimulou o crescimento de Manaus, a capital do Amazonas. A cidade passou por grandes reformas, com a construção de avenidas, né, redes de esgoto e água encanada, a instalação de energia elétrica e a circulação de bondes. Olha que coisa boa, né? Eles começaram a vender para fora, mas também começou a melhorar, né, as cidades.
Além disso, foram construídos prédios modernos para a época. Por exemplo, o Teatro Amazonas, que se tornou um símbolo desse período. Olha que legal! Aí está, né, o teatro. Olha que teatro bonito, turminha. É muito bonito, não é mesmo? Esse é o teatro. E essa outra fotografia aqui é uma que também tem no livrinho de vocês, tá? Ele está extraindo látex, tá vendo? Ó, eles estão extraindo da árvore, tá bom? E aqui nós temos o teatro, que até hoje ele é muito, né, importante para a nossa história do Brasil, tá bom? Nós temos uma atividade aí, ó, no livro de vocês. Como a cidade de Manaus foi beneficiada com a exportação da borracha? Quais foram os benefícios que a cidade teve? Turma, teve vários benefícios que a tia Pri falou. Quem lembra lá, ó, lá no final do texto falou que a cidade ela passou por uma reforma, não foi? E que reforma foi essa? Construção de avenidas, olha o teatro que bonito, né? Rede de esgoto, o que mais nós temos lá? A instalação da energia elétrica. Então, eles ganharam muitos benefícios, não foi mesmo? Então, vocês vão escrever aí para a tia Pri. Volta o texto e faz a leitura. São Paulo, café e indústria. O café foi o produto brasileiro mais vendido a outros países entre os anos de 1830 e 1930. Então, nós falamos sobre a borracha, o látex, né? E agora nós vamos falar sobre o café, que ele foi muito importante, né? Na expansão, né? No crescimento das lavouras. A expansão das lavouras de café estimulou a vinda de imigrantes estrangeiros, como italianos, espanhóis, alemães e portugueses. A princípio, esses imigrantes trabalharam nas lavouras, mas aos poucos deixaram o campo e seguiram para as cidades para trabalhar na indústria e no comércio. Tia Pri, mas assim, já falou sobre isso, já falamos, né? Lembra que nós falamos sobre isso aí? Que eles começaram a sair do campo, né, da lavoura, para trabalhar nas cidades. Muitos cafeicultores que enriqueceram passaram a morar na cidade de São Paulo e construíram casarões requintados. São Paulo se beneficiou com a riqueza gerada pelo café. Então foi bom para São Paulo? Foi muito bom, né? A venda de café, pois foram construídos viadutos, pontes, trilhos para bondes, calçamento, né, de ruas, iluminação pública, entre outras modificações. O dinheiro obtido com café também impulsionou a instalação de fábricas, fato que transformou a paisagem da cidade. Ah, tia Pri, que legal foi! Em 1890, a população de São Paulo era de 65 mil pessoas. 10 anos depois, em 1900, olha como que cresceu a quantidade de pessoas. Eles chegaram a 240 mil pessoas. Mas também, olha como que está a cidade. Olha o tanto de prédio, né? Olha só que legal. Olha, tem calçamento nas ruas, tem energia, tem viadutos. A cidade foi crescendo, né? E as pessoas começaram a vir mais, né? A morar na cidade de São Paulo. Então foi bom, né? O café para São Paulo foi muito bom. O café para São Paulo. Como a cidade de São Paulo se beneficiou com a riqueza gerada pelo café? Quais foram os benefícios que a cidade teve? Copia todos os benefícios que a tia Pri falou, tá bom? Converse com um adulto de sua família sobre a cidade que você nasceu. Como era a cidade antigamente e como ela é hoje? E aí, conversa com algum adulto aí da sua família e depois me conta como que era a cidade. Tá ok, turminha? A tia Pri vai deixando vocês hoje. Eu fiz a leitura de todo o texto, porém, vocês vão refazer toda a leitura.
Lembra o que a tia Pri falou? Não é para ir somente pela leitura da tia Pri. Tia Pri precisa que vocês façam a leitura, refaçam a leitura para poder responder as questões, tá bom? Então, nós aprendemos hoje um pouquinho, né? Falamos um pouquinho sobre o trabalho infantil, que infelizmente ainda existe. Falamos também sobre o café. Quem lembra, nós falamos sobre o café e também falamos sobre um outro produto que é retirado da árvore, que eu falei que serve para fazer pneu de carro. Que é, será? Que serve para fazer a sua borracha que você utiliza. Nós falamos sobre o latex, né? Em Manaus. Muito bem. E agora a tia Pri vai deixar vocês fazerem atividade. E amanhã a tia Pri está de volta com a nossa aulinha de ciências, tá bom, meus amores? Então, um beijo. Fiquem com Deus, que Papai do Céu proteja todos vocês, tá? Tchau, galerinha linda!